Olá, continuamos com o estudo do romance Bará, Na Trilha do Vento, de Miriam Alves. Né? Esse romance importante, publicado em 2015, portanto um romance contemporâneo e bastante experimental, não é? Ao mesmo tempo um romance que nos ensina, não é, de forma muito antiga, né, segredos sobre como caminhar na vida, não é, sobre como nos libertarmos de diversas opressões, inclusive do peso da memória do passado, daquilo que fizemos, dos caminhos que nos levaram a lugares em que nós não gostaríamos de estar agora. Né? Então, Bará é um livro bastante pedagógico para nós, bastante útil para nós. Né? Embora seja contemporâneo, é um livro também muito antigo. Né? É nesse sentido que hoje eu gostaria de concentrar nossa aula, a nossa reflexão, nossos exercícios de leitura e escrita, não é, sobre essa narrativa Bará na Trilha do Vento. Eu vou trazer dois temas hoje que estão permeando todo o romance. São temas difíceis, mas ao mesmo tempo são temas muito cotidianos e muito familiares a nós. Mesmo que nós nem sempre estejamos dialogando sobre eles, falando sobre eles, são fenômenos, são situações, são acontecimentos que percorrem a nossa existência, a relação entre a vida e a morte. Isso é muito presente no romance, acontece com várias imagens, várias metáforas, de várias formas, em todos os capítulos. Mas eu vou selecionar aqui 2 capítulos para conversar hoje com vocês. Um deles é o capítulo 19, de título Lua, Vênus e Júpiter. E o outro capítulo é... Deixa eu ver aqui, eu perdi o número. Mas é o capítulo 23, hein? Acabei de achar. Sabino e o Morrer. Então a gente vai falar um pouco da Bará, não é? Que é de quem a gente está falando o tempo inteiro como protagonista do romance. E vamos falar também de um personagem fundamental, que é o tio Sabino, né? Que percorre todo o romance, né? De diversas formas. Primeiro, de um modo fantástico, é aquele personagem que sai do quadro, né? Lembra aquele porta-retrato que cai? E Bará lembra de tio Sabino e ele preenche a imaginação da criança. Mas agora no final do romance, no capítulo 23, tio Sabino ganha corpo, ganha forma e aparece no velório. Né? Então a gente vai trabalhar com esse personagem também muito importante para a narrativa. Vamos lá? Bom, vocês vão anotar hoje 2 questões. Primeira questão, ela diz respeito ao fragmento inicial do capítulo 19, Lua, Vênus e Júpiter, quando a avó de Bará está dizendo a ela que ela tem um poder, ela tem um dom. Que dom é esse que Bará tem? Ela diz assim: ao invés de responder, discorreu sobre as providências a serem tomadas para regular o dom que Bará demonstrava ter. A narradora nos conta: assenhorar-se do tempo, viajar em pensamento, do presente para o passado e para o futuro. Também em outras dimensões que não se localizavam nem no presente, nem no passado e nem no futuro. É um dom divino, especial. Você sabe disso, mas, se não for tratado, poderá trazer dissabores. Dona Sina, Dona Patrocina, avó de Bará, está dizendo isso a Dona Gertrude, né? Dona Trude, a mãe de Bará. Não queremos isto, não é? No entanto, se cuidado a tempo, com respeito aos preceitos e com carinho, fará dela uma mulher peculiar, um ser humano que saberá romper os limites impostos pela vida e, mesmo que intuitivamente, quebrará barreiras. O destino de Bará foi traçado. Tentará fugir dele, sofrerá, mas depois... Bom, deixemos o depois para depois. Você sabe, Trudinha, não devemos dizer tudo o que sabemos, acrescentou, enquanto preparava as plantas e os demais materiais para assentar os poderes inatos da menina.
abriu a canastra onde guardava as relíquias ancestrais e depositou tudo dentro, seguindo uma ordem que só ela conhecia. Bom, está tudo aqui. Não falta nada. Sexta-feira é o terceiro dia da lua crescente. Você vai preparar Bará. Os outros você deixará com Danaide. Já falei com Mauro para ele se ausentar. Aproveitar para se divertir um pouco, já que trabalha muito como você. Mas seremos você, eu e Bará. Isto é coisa de mulheres. Só de mulheres. Bom, então nesse primeiro momento, não é? Nós temos aí uma linhagem matrilinear. É uma linhagem de mulheres de 3 diferentes gerações, não é? Dona Patrocina, Dona Sina, aquela que sabe a sina das mais novas, aquela que soube a sina das mais velhas e aquela que também intui a sua própria sina, o seu destino. Dona Sina é essa personagem mais velha, sábia e não possuidora, mas guardiã do segredo. Ela sabe o dom de Bará, esse dom de assenhorar-se do tempo, de viajar entre os tempos, de viajar entre os lugares. Lembram-se que a menina, já no início da narrativa, ela viaja entre tempos, de mulher para criança, e viaja entre espaços do seu apartamento para a casa da infância, para os tempos em que tio Sabino lhe mostra, os tempos da escravização. Então, Bará é essa menina que tem o poder de traçar essas rotas, essas trajetórias, né, entre o tempo, através da memória e através da escrita. Esse é o dom de Bará. Dona Sina, essa personagem vó, mais velha, sábia, que sabe mexer com as folhas, com as comidas, com as plantas, com as bonecas que ela traz, com os vestidos, essa costureira dos destinos, né? Dona Sina ensina para Dona Gertrude, Dona Trudinha, a guerreira de espada na mão, a mãe de Bará. Ela vai ensinar essa guerreira, essa mulher batalhadora, trabalhadora, não é, o que Bará deve saber para cumprir o seu destino. Então a gente fica vendo essa história, essa narração, e parece que é até fantástica, que não poderia acontecer, que é longe, né, da nossa vida, da realidade. Mas será que não acontece conosco? De outras formas? Será que a escritora Miriam Alves não está escrevendo em metáforas, né, através de arquétipos, né, através de representações para contar uma história que também é nossa, que também é verossímil, que se assemelha com a realidade das nossas vidas? Então pensemos um pouco. Essa é a primeira pergunta. Vocês acreditam em destino? Vocês acham que cada uma de nós tem uma sina, tem um destino? Se vocês acreditam em destino, cada uma de nós carregaria um dom para lidar com esse destino, uma capacidade, ferramentas, instrumentos, armas para lidar com as dificuldades que esse destino traz, porque destino é sempre composto de obstáculos, não é? São obstáculos, empecilhos, dificuldades que nós vamos precisar superar. Então a trajetória da vida, ela se compõe desses movimentos difíceis. E nós, como seres humanos, que somos como mulheres, não é? Muitas de nós mulheres negras, nós precisamos ter armas para vencer esses destinos, não é? Então, é disso que se faz o destino. O que vocês pensam desse destino? Ele é mutável? A gente pode mudá-lo? De que forma a gente pode mudá-lo? Bará tem um instrumento, ela tem uma ferramenta para ir forjando o seu destino, para ir mudando o seu destino, para ir construindo formas de superar os obstáculos. E Dona Sina vai ensinar a mãe dela, que por sua vez vai ensinar a Bará, não é? Qual é o dom de Bará? Assenhorar-se do tempo. Migrar entre os tempos. Quando a gente escreve, quando a gente pega na caneta, ou quando a gente pensa, né, nos nossos circuitos de memória, a gente não está fazendo uma migração entre tempos? Quando a gente imagina estar em lugares que a gente já esteve ou que a gente deseja estar, a gente também não está fazendo uma viagem imaginária?
Então esse é o dom, não é? Que Bará tem, mas que também está em cada uma de nós. Então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, para a gente fechar a leitura desse romance é: e sobre nós, né? Qual seria esse destino nosso? E eu não tô falando de você sabe como vai ser seu fim, não. Eu tô falando de que é feita a nossa trajetória na vida, de que obstáculos e que armas eu tenho, eu estou aprendendo, eu estou sendo ensinada a ter para superar esses obstáculos. Qual é o meu dom de superação? Não é? Eu queria que vocês respondessem essa pergunta. Essa é a primeira pergunta. É sobre os nossos destinos. Segunda pergunta tem a ver com esse capítulo do tio Sabino, né? Tio Sabino, que é esse personagem misterioso, a gente pensa que ele já tá morto lá dentro do quadro, mas de repente ele aparece, e ele aparece no velório. Eu não vou dizer de quem, né? Que vocês devem estar terminando de ler. Mas o tio Sabino, ele vem com a seguinte fala, né? Bará faz uma pergunta a tio Sabino, essas perguntas de criança, que são enormes, né? Do tamanho das crianças, né? São perguntas infinitas. Bará pergunta a tio Sabino, e tio Sabino, o que é morrer? Na cena do velório final. E o tio Sabino, que tem essa relação especial com Bará, né, que é esse velho, encurvado, não é, que anda ali apoiado no seu cajado, contando histórias do passado e contando histórias do futuro. Tio Sabino tenta responder a Bará dizendo o seguinte: morrer é o significado maior da vida. É preciso saber viver. É preciso, mais ainda, saber morrer. Quando se morre, vai-se para um lugar especial, o lugar onde o passado, o presente e o futuro se encontram. A gente se encontra com a gente mesmo e com todos os outros que já se foram e nos esperam para celebrar o fim de uma jornada. Morrer não é triste, é preciso saber morrer. Tem pessoas que ficam chamando a morte o tempo todo. Estas não sabem viver, nem morrer. Tem as que fingem que a morte não existe e fazem absurdos enquanto vivas. E quando ela bate na porta, se desesperam. Morrer é uma arte, arte da vida. Morrer é inevitável, mas é na arte de viver que repousa o segredo de se ir em paz. Você perguntou isto por causa de Patrocina, não foi? Fica calma, minha filha. Ela viveu com arte. Ela agora está celebrando sua jornada vitoriosa com os outros. Então, Bará, criança, 7 anos, pergunta, né? Essa pergunta existencial, que é de todas as pessoas humanas, né? Que vivem os seus destinos e que têm as armas para combater o bom combate dos seus destinos, não é? Tio Sabino responde, não é? Dessa forma generosa, mas também respeitosa com aquela pergunta importante da criança Bará, né? Respeitosa porque ele não simplifica. Ele não diz, quando a pessoa morre, Bará, a pessoa vai para o céu. Não. Ele diz o seguinte, que morrer é uma arte e ela está implicada na vida. Quer dizer, é preciso saber viver para se saber morrer. Não é? Então ele está dizendo que cada pessoa não é precisa saber dominar, compreender, moldar o seu próprio destino, a sua própria vida, para entender a transmutação do fim dessa jornada visível, né? Mas que essa vida, ela se transmuta para uma outra vida invisível. Então, tio Sabino está falando a partir de uma filosofia que não é a filosofia do céu e da terra, não é? De Deus e do diabo, do inferno, etc. De bons e maus, pessoas que fizeram errado, fizeram certo. Somos todas pessoas humanas, que temos nossas dificuldades, não é? Que tentamos existir da melhor forma possível, de acordo com as nossas ferramentas, as ferramentas humanas que temos, e que desenvolvemos ao longo da vida uma sabedoria, ou que precisaríamos desenvolver uma sabedoria, que é a sabedoria da existência em paz com o próprio com a própria caminhada, com o próprio destino,
né, dentro de uma guerra, que é a vida. Então são esses movimentos contraditórios, eles parecem, mas que eles estão o tempo inteiro conosco, não é? É as dificuldades, a falta de vontade, essa precariedade, mas ao mesmo tempo, não é? É a luta pela prosperidade dos nossos sonhos. Não é? É a luta por entender que aquela trajetória tem muitos momentos e que não se resume só a estar vivo ou a estar morto. Não é o querer morrer, é o querer caminhar. Esse querer caminhar, esse aprender a caminhar com as pessoas, lutando por nossas existências, para sermos quem somos, né, para desenvolvermos o potencial da nossa natureza, é o que o tio Sabino está respondendo para Bará, de uma forma generosa, de uma forma encantadora, não é? Porque nos encanta quando a gente escuta, quando a gente lê e a gente pensa nossas trajetórias. Então aí vai a segunda pergunta para a gente fechar com chave de ouro a leitura do romance Bará, essa preciosidade, não é? Qual é o lugar, não é, que essa luta pela vida contra a morte tem no seu caminho, tem no seu destino? Qual é o lugar que essa luta pela vida contra a morte, contra a má morte, tem no seu caminho, tem no seu destino? Tá bem? É disso também que tio Sabino está dizendo. Que viver é uma arte, que morrer também é uma arte, porque as duas coisas compõem a luta pela existência. Então, é isso. Espero que nós vejamos em breve e em liberdade.